Abriu-se para nós, nesta fresta de tempo, a possibilidade de dizer que fome, miséria e tirania não são heranças. Heranças são as obras, são os feitos, são os sonhos, desenhados pelos pés dos velhos caminhantes, que plantaram na história sementes de esperança e nos legaram a tarefa de fazer, através da luta, o caminho de vencer. Seu microfone, Francisca. Ele tinha desligado, desculpa. Marchamos por saber que em cada coração há uma esperança, há uma chama despertada, e em cada peito, e a mesma luz é que nos faz seguir em frente e tecer a história, assim, de nosso jeito. A dor, a fome, a miséria e a opressão não são eternas. Eternos são os sonhos, a beleza e a solidariedade, por estarem ao longo do caminho de quem anda em busca da utopia nas asas da liberdade. Venham todos, dizem nossas bandeiras, que se balançam como chamas nas fogueiras e queimam as consciências de nossos inimigos, que fazem da pátria galhos onde se aninham abutres e comem das fábricas os empregos, dos hospitais os remédios e a saúde, das escolas as letras que educariam a juventude e da terra o direito de viver a liberdade. Assim a pátria passa a ser de propriedade privada, escravizada e obrigada a entregar aos filhos logo a nascer a incerteza de passar o dia e não ver o anoitecer. Marchar se faz necessário para estampar os abutres desta estrada e construir sem medo o amanhecer. Pois se eternos são os sonhos, eterna também é a certeza de vencer. Com esta bela poesia de Adhemar Bogo, damos as boas-vindas a todos e a todas que nos acompanham nesse nosso bonito ato que se inicia. Meu nome é Francisco Kelvin, sou do Movimento dos Atingidos por Barragens e aqui represento a plataforma operária e camponesa de água e energia. Eu sou Francisca Dalgisa, sou militante do setor de saneamento e integro o Comitê de Lutas. E aqui também aproveito para agradecer o apoio do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas e a Frente Povo Sem Medo. Meu nome é Jessi Daiane, eu sou dirigente do Levante Popular da Juventude e da Consulta Popular e represento aqui a Frente Brasil Popular. Escolhemos esse dia, o dia de hoje, o 3 de outubro, como um dia nacional de luta em defesa da nossa soberania, porque nesta data se completam os 67 anos de criação da nossa Petrobras, empresa que carrega a simbologia histórica luta em torno da campanha O Petróleo é Nosso, uma luta heróica do povo brasileiro por soberania nacional. Somos trabalhadoras e trabalhadores que estamos em luta pela soberania e em defesa do povo brasileiro. Avançamos na união e no entendimento das mais diversas organizações políticas, sindicais, populares. É evidente a desindustrialização e o desemprego, as privatizações das empresas estatais, a alta no preço dos alimentos e serviços públicos, a privatização da educação e da saúde e a destruição da Amazônia, do Pantanal e do Cerrado. É nossa obrigação revelar o que está acontecendo e as consequências dessa destruição, que essa destruição trará ao povo. Denunciamos também o descaso do atual governo frente à pandemia do Covid, que já ceifou mais de 145 mil vidas no Brasil. E para dar início às nossas falas, dos nossos convidados nesse ato, queremos convidar o coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, o David Bacelar, que vai nos deixar uma mensagem sobre a importância desse dia e sobre o aniversário de 67 anos da Petrobras. Porque o Brasil, em 1953, escolheu criar uma empresa estatal de petróleo e gás.
No início da década de 50, nós tivemos uma grande mobilização da sociedade brasileira com a campanha O Petróleo é Nosso. Campanha essa que fez com que o projeto desenvolvimentista de Getúlio Vargas vencesse o entreguismo daqueles que não queriam que o país tivesse uma empresa forte e estatal de petróleo e gás. Infelizmente, esses mesmos interesses, depois da ditadura civil-militar, justamente nos governos neoliberais de Collor e FHC na década de 90, investiram de novo contra a Petrobras. Tentaram reduzir a nossa empresa e tentaram fazer com que a Petrobras se tornasse a Petrobrax, apenas uma empresa de exploração e produção de petróleo aqui no Brasil. Felizmente, a categoria petroleira e a sociedade brasileira lutou contra isso, através da greve histórica de 1995, mas também através da mudando a política de preços dos derivados de petróleo que atingem em cheio o trabalhador, a trabalhadora, o cidadão, a cidadã. E agora, com a consolidação do golpe, a partir da eleição do Bolsonaro, estão destruindo a nossa empresa. Infelizmente, já reduziram um conteúdo local que traz a geração da engenharia, da indústria, de emprego, renda no Brasil. Já reduziram o Fundo Social Soberano para a saúde e educação, destinando recursos gigantescos dos royalties do petróleo do pré-sal, e também já tiraram a Petrobras de ser a operadora única do pré-sal brasileiro. Mas para eles isso não basta. Estão agora tentando dilapidar o nosso patrimônio. Estão tentando vender a nossa empresa aos pedaços. Então é importante que a sociedade brasileira esteja junto conosco nessa luta, como sempre esteve, desde a criação da Petrobras em 1953 e agora em 2020. A Petrobras fica no Brasil. Defender a Petrobras é defender o Brasil. Agradecemos ao companheiro da FUP e convidamos a companheira Elida Helena, vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes, para uma mensagem aos jovens do nosso Brasil. Oi, pessoal, eu sou Elida Helena, sou vice-presidente da União Nacional dos Estudantes e hoje, 3 de outubro, além de ser o aniversário da Petrobras, nossa principal empresa nacional, é também um dia de luta contra as privatizações e em defesa da soberania nacional. E o tema da soberania nacional é muito importante para os lutadores do povo brasileiro, porque ele diz respeito à capacidade de um país de ter autonomia, de pensar sobre os seus recursos, sobre a sua economia, os seus bancos, de olhar para suas empresas estratégicas, para suas riquezas e pensá-las para o desenvolvimento do país, para a melhoria na condição da vida de seu povo sem interferências externas. E hoje o Brasil vive a contramão desse desenvolvimento sob o governo de Jair Bolsonaro, que tem o objetivo de defender os interesses estratégicos dos Estados Unidos e não do seu país. Por isso estamos vivenciando uma dura agenda de privatizações e de entrega do nosso patrimônio nacional. Estamos vendo aí a venda o desmonte da Petrobras, a venda da Eletrobras, da Caixa, um processo forte de desindustrialização e de destruição da economia brasileira. Para nós, lutadores e lutadoras do povo brasileiro, que defendemos as transformações profundas das quais o Brasil necessita, é fundamental debater e defender a soberania nacional. Sem soberania, sem capacidade de olhar para as nossas empresas estratégicas, para as nossas riquezas estratégicas, nós não teremos capacidade de ser uma nação justa e desenvolvida. Sem bancos públicos, sem educação pública, sem ciência e tecnologia, nós não teremos capacidade de desenvolver a nossa economia, de criar emprego, de gerar renda para o nosso país. Por isso é tão fundamental para nós defender a soberania nacional, porque ela é parte do caminho de construir esse Brasil justo, de defender os interesses do povo brasileiro e não de outras nações. Neste lindo ato, temos a honra de convidar para participar conosco aquele que foi considerado um dos melhores presidentes que já passou aqui pelo Brasil, que governou a nossa nação. Convidamos com muito carinho a falar o nosso presidente Luiz Inácio da Silva Lula. Meus companheiros e minhas companheiras,
Nesse momento em que vocês estão reunidos para discutir a questão da soberania nacional, eu queria começar dizendo que eu tenho orgulho de viver num país em que a empresa chamada Petrobras está completando 67 anos de existência. Uma empresa que nasceu por responsabilidade do povo brasileiro, que teve coragem de dizer que o Brasil tinha petróleo, e essa empresa virou o mais importante orgulho do povo brasileiro. Porque é uma empresa que tem capacidade de conhecimento tecnológico como nenhuma outra empresa no mundo, e é a empresa de maior competência de prospecção de petróleo e águas profundas. Por isso descobrimos o pré-sal, porque investimos muito em pesquisa, investimos muito em tecnologia e fomos encontrar petróleo a quase 7.000 metros de profundidade. E o que é engraçado é que quando a gente anunciou o pré-sal, os adversários da Petrobras diziam que a gente não ia conseguir prospectar o petróleo porque era muito caro. E hoje o barril do petróleo da Petrobras, do pré-sal, é colocado em terra a quase que o mesmo preço da Arábia Saudita. É quase que colocado ao mesmo preço, numa demonstração que o Brasil nunca deu certo, porque os vira-latas nunca confiaram no Brasil, sempre ficaram dependendo de outros países e de palpite de estrangeiros. Mas eu estou dizendo tudo isso para dizer que a Petrobras é uma espécie de símbolo daquilo que nós queremos defender no Brasil, que é a soberania nacional. Soberania não significa apenas defender a Petrobras ou defender o BNDES. Soberania significa defender a nossa fronteira seca, a nossa fronteira marítima, o nosso espaço aéreo, a nossa floresta, a nossa fauna, o nosso ecossistema, a nossa água, o nosso povo. Significa a gente investir em ciência e tecnologia, significa investir em educação, significa cuidar do índio, significa cuidar do negro, significa cuidar do povo brasileiro. Soberania é o Estado brasileiro assumir a responsabilidade pelo estado de bem-estar social de 210 milhões de brasileiros, sejam eles, da origem social que forem. Cabe ao Estado soberanamente cuidar do nosso país, não permitir a interferência de nenhum outro país. Nós provamos que é possível fazer isso. Agora, quando você tem um Brasil que coloca um general nosso para ser subordinado a um general americano no comando da 4ª Frota, que é a 4ª Frota americana, para tomar conta do Oceano Atlântico e para vigiar o nosso petróleo, quando você tem um presidente da República que vive todo santo dia lambendo as botas do governo americano, mesmo quando o governo americano fala bobagem contra o Brasil, quando você tem o ministro da Educação, o ministro das Relações Exteriores, que lambe as botas do presidente americano, que é tão troglodita quanto o nosso, que é um cara violento, que não acredita na democracia, que não respeita nos direitos humanos. Ou seja, o que você pensa da nossa soberania? Ela está correndo risco. Ela está correndo risco, porque um país que não tem soberania não é respeitado. O Brasil não tem tendência para voltar a ser colônia. E é nós que temos que assumir a responsabilidade de ter um país soberano, que tome conta do seu nariz, que defenda a água desse país para os brasileiros, o petróleo desse país para os brasileiros, as riquezas minerais para o povo brasileiro. É isso que é soberania. Por isso eu queria dizer a todos vocês, contem comigo nessa luta. Contem comigo na defesa da Petrobras, na defesa da Eletrobras, BNB, do BASA, do Banco do Brasil, do BNDES, da Caixa Econômica Federal e inclusive das refinarias que agora a Suprema Corte permitiu que ela fosse vendida. Ou seja, não é possível que esse país tenha dirigente que não gosta do país. E quem não gosta do país, venda a alma ao diabo. E é isso que eles estão fazendo agora. Por isso, companheiros e companheiras, a nossa luta pela soberania é a luta pela defesa do ar que respiramos, pela educação que nós temos, pela comida que nós comemos e pelo país que juntos nós haveremos de construir, provando que um outro Brasil é possível. Um grande abraço e até a vitória, se Deus quiser. Brava gente brasileira, longevá temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo... Eu, deputado federal Paulo Ramos, do PDT, estou aqui com a Constituição na mão, da qual sou um dos signatários.
No artigo 1º, nos princípios fundamentais, o inciso 1 é a soberania nacional, o controle pelo Estado dos setores estratégicos da economia, as riquezas nacionais. É por isso que somos contrários a esse crime de lesa-pátria que o governo pretende consumar, privatizando o que resta da nossa soberania. Por outro lado, também temos os valores sociais do trabalho, os direitos sociais. São direitos sociais: saúde, educação, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança.